Um assunto importante, viu? Papais e mamães, fiquem atentos, viu? A enurese noturna, mais conhecida como um xixi na cama, é uma situação comum entre as crianças de até 5 anos de idade. Entretanto, se a criança continuar a fazer xixi na cama após essa idade, é importante prestar atenção, viu? E pedir ajuda a um profissional. Vamos acompanhar aí na reportagem. Fernanda é mãe de uma garotinha de 9 anos. Ela recorda que não teve dificuldades na hora de desfraldar a filha. Como eu sabia os horários que ela fazia xixi, aí eu acordava no horário e levava ela para o banheiro. Acordava e vazia. Vamos, mãe, para o banheiro? De noite mesmo. Noite, na madrugada. Eu já sabia os horários direitinho, acordava e levava ela. Ela ia para o banheiro e aí foi tirando, ela já sabia e já fazia. Essa outra mãe também não encontrou problemas para ensinar o filho a controlar o xixi durante a noite. Peguei o piniquinho, né? Vamos ali, quando xixi, né? Vamos ali, ele ia, tirava. Eu perguntava se quiser fazer xixi, me acorde. Mas não acordava. Tainara viveu experiências diferentes com as duas filhas. É porque cada criança tem o seu período, né? A daqui é mais velha, então são tempos diferentes. Mas a dica é, quando você for desfraldar, colocar debaixo do paninho um plásticozinho, né? E antes de dormir, evitar dar água, botar para fazer xixi e acordar de madrugada, botar no despertador o horário, levar no banheiro e botar para dormir novamente, pronto. Enurese noturna é um distúrbio que se caracteriza pela perda involuntária de urina durante o sono, pelo menos 2 vezes por semana em crianças a partir dos 5 anos de idade. Essa condição acomete cerca de 15% das crianças por volta dos 5 anos, 7% das crianças aos 10 anos e 3% aos 12 anos de idade. A influência é maior nos meninos do que nas meninas. Uma pesquisa pioneira realizada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública revelou que mais da metade dos familiares aplicam punições às crianças com distúrbios urinários. A pesquisa destaca a importância de compreender o impacto dessas atitudes no bem-estar físico e emocional das crianças. Jussara enfrentou o problema com a filha, que só parou de fazer xixi na cama aos 11 anos e ensina uma receita que costuma dar certo. Muita paciência e conversar. Sempre tá chamando, não pode fazer xixi na cama, vamos levantar. Às vezes não quer levantar por causa da preguiça, do sono mesmo. Mas aí com jeitinho a gente vai, porque com conversa, com diálogo, tudo se resolve. Olha, eu vou continuar falando, viu, sobre esse assunto aqui no estúdio. Quem está comigo já aqui é o médico urologista Ubirajara Barroso Júnior. Você pode mandar a sua pergunta, viu? Participa aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 99860003. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Bahia. Bom dia, Alice. Olha, eu já quero começar claro. até compartilhando, viu, a minha experiência como mãe, porque eu estou com uma bebê de 1 ano e 10 meses, né, e a gente está nesse início de fase, né, para tentar fazer com que ela comece a se estimular, a utilizar o banheiro, mas a gente sabe que não é fácil. Existe uma cobrança muito grande por parte dos pais, isso é que acaba prejudicando a criança? Explica para a gente, doutor. Primeiramente, bom dia, Alice. É um grande prazer estar aqui com você e com o seu público. Não tenha dúvida que o desfraude é um marco na vida da criança, é um símbolo de independência. E isso, de certa maneira, gera uma pressão social para os pais. Sim. E os pais ou tentam desfraudar muito precocemente, o que não é bom, ou muitas vezes, por trabalharem fora, e não terem o tempo necessário por desconhecimento, não desfraudam na época correta. E prolongar também o desfraude, a fralda é descartável, tem alguns estudos que mostram isso, veio, de certa maneira, a postergar, a prolongar muito o tempo do desfraude, tanto durante o dia quanto durante a noite. E esses estudos mostram que o desfraude, o prolongamento desse desfraude também é prejudicial. Então, é respeitar a maturidade da criança. O processo de continência urinária, tanto durante o dia quanto durante a noite, é um processo de maturação. E cada criança tem o seu tempo que vai desfraldar durante o dia e durante a noite. Por exemplo, alguns truques para os pais. Sim. Se a criança ela já reconhece o xixi, se ela tem capacidade de reconhecer quando está urinando,
consegue cumprir todos os rituais, todos os passos que demandam, que são necessários para ir ao banheiro, para ir ao toalete. Por exemplo, se ela consegue tirar a roupinha sob comando, consegue sentar no vaso, consegue pegar um papel e se limpar, consegue fazer a higiene das mãos, isso significa que ela tem maturidade suficiente para desfraldar. E esperar que a criança solicite o toalete, que ela peça o banheiro, significa que esse tempo já passou, que já poderia desfraldar antes. Então, são os truques que nós podemos dar, mas sempre com paciência, sempre com acolhimento, com apoio, porque a gente imagina que a criança ela passa de uma fase em que não tinha controle para uma demanda, né, social e que é estressante também para ela. Olha, a gente tem pergunta, tem a participação dos nossos telespectadores e eu já quero chamar aqui para o senhor acompanhar aqui comigo, doutor, e a gente responder nessas perguntas, essas dúvidas que chegaram até aqui a gente. Vamos ver. Quando a criança continua fazendo xixi na cama, assim, a idade avançada, a gente, como pai, devemos brigar, o que é que devemos fazer? Jamais brigar. A criança ela faz xixi na cama não é porque ela quer fazer. Nenhuma criança quer fazer xixi na cama. Primeiramente, antes dos 5 anos de idade, nós consideramos que seja normal urinar na cama. A partir de 5 anos, 20% das crianças ainda fazem xixi. E muitas delas, e tantos pais, já querem controlar a urina durante a noite, mas a partir dos 7 anos. Gravem essa idade. Se a criança urina pelo menos uma vez na cama à noite por semana, isso já afeta a qualidade de vida, a criança tende a isolamento social, baixa autoestima. Então é imperativo, é necessário que os pais busquem a ajuda de um profissional. Mas jamais punir, porque, como eu falei, a criança não faz porque quer, não faz por preguiça, faz porque não consegue parar de fazer. Então a punição só vai piorar o quadro, só vai mostrar que há uma imaturidade, uma incapacidade da criança, o que não é verdade, é algo fisiológico, é algo dela, que tende a melhorar com o tempo, porém existem métodos hoje que nós podemos abreviar esse período de cura e ajudar as crianças a pararem de urinar na cama. Doutor, inclusive o senhor tem um estudo, é coordenador de um estudo, né, justamente sobre esse tema, o senhor traz alguns dados, né, tem dado inclusive que até me chamou a atenção quando a gravidez é planejada, quando não é planejada, existe uma cobrança maior também em relação à criança. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Pois não, o controle da urina, ele não é na bexiga, né? A bexiga é a parte do corpo que enche de xixi, enche de urina, que vai contrair, vai urinar. Mas todo o controle é aqui no cérebro. E é interessante, Elícia, que a parte do cérebro que controla a urina, ela está voltada às emoções, está voltado ao comportamento. E é por isso que muitas crianças que urinam na cama, mas principalmente aquelas que escapam xixi durante o dia, que seguram muito a urina, muitas vezes associada à prisão de ventre, à constipação intestinal. Essas crianças, e a gente em outro estudo mostrou isso também, essas crianças têm uma chance maior de terem problemas emocionais e problemas comportamentais. E a atitude dos pais perante a isso é fundamental. E nós sabemos que crianças mais estressadas, crianças com problemas psicológicos, são mais afeitas, tendem a terem pais também com problemas psicológicos e problemas emocionais. E que a atitude dos pais também, perante a uma questão da criança, depende muito da forma em que ele educa a criança, da forma que ele pensa a educação e a forma que um evento que seja estressante, como é que ele reage a isso. E nós percebemos que aquela criança que escapa a urina durante o dia, imagina só, 51%, ou seja, metade das crianças que não tem culpa nenhuma disso, apanham ou são punidas verbalmente, seja por bullying, seja colocar de castigo, por algo que ela simplesmente não está apta, não consegue parar de urinar. É como se você não fizesse nada de errado e não tivesse que pagar por isso. Poxa. Só que, como eu falei, como há uma interação com o cérebro, com o comportamento e com as emoções,
Imagina você receber uma punição dos seus pais, receber um estresse a mais, para além do que o seu problema urinário causa. Isso só pode piorar, inclusive levar a criança a uma deterioração emocional e comportamental como um todo. Complicado, viu? Olha, doutor, tem outra pergunta também dos nossos telespectadores, vamos acompanhar. Existe algum tratamento para criança que faz xixi na cama? Felizmente existe. Muitas vezes, questões simples que todos os pais podem fazer em casa. Sim. Por exemplo, um espaço de 2 horas entre a janta e o sono. Muitas vezes a criança janta, por exemplo, 9 horas da noite e vai dormir 9h30. Sim. Meia hora, você não vai conseguir eliminar toda aquela urina, todo aquele líquido que foi ingerido, porque a água não vem só do líquido. A água vem também dos alimentos. E precisa de um tempo, e esse tempo nós estimamos que seja 2 horas, até ela dormir. Então, esse espaço é importante. O sal, não só dá sede, o sal na comida à noite, mas também ele faz urinar mais de madrugada. Então, reduzir a quantidade de sal à noite. A cafeína exerce um efeito também negativo, ou seja, café, chá, também bebidas gasosas vão piorar a função da bexiga durante a noite. Urinar antes de dormir, e não precisa zerar o líquido depois da janta, mas restringir ao máximo. Só essas medidas vão curar 20% das crianças ou reduzir o tempo, reduzir o número de vezes que a criança perde urina à noite. No entanto, existem medicações, existem tratamentos, por exemplo, um dispositivo muito interessante que chama alarme de xixi na cama, alarme de enurese. Enurese é o termo científico do xixi na cama, que é um sensor de umidade que ativa um circuito sonoro e a criança dorme, toda vez que ela urina, apita esse circuito sonoro e ela vai se condicionando, ela vai aprendendo a urinar. Inclusive, nós, na Escola Baiana de Medicina, desenvolvemos um aparelho que vai ser comercializado, super premiado mundialmente, em que é um melhoramento desse sistema de alarme e que nós percebemos que tem feito as crianças urinarem, pararem de fazer xixi na cama. Inclusive, eu queria convidar, lá na Escola Baiana de Medicina, nós atendemos gratuitamente essas crianças. Nosso ambulatório funciona às quartas-feiras. Pode ligar lá. Obviamente, nós não atendemos essa demanda espontânea. E estamos selecionando, inclusive, para esse estudo do xixi na cama. E é um atendimento multiprofissional, como tem que ser, com psicólogo, com fisioterapeuta, enfermeira, gastroenterologista para cuidar do intestino. Então, nós ficamos muito felizes de ter a oportunidade de ter um centro como esse, né, de reconhecimento internacional aqui na Bahia, com atendimento gratuito à população. Como é que a população faz, então, se precisar desse atendimento? Tem algum telefone? Eu vou pedir, eu não tenho ele aqui agora comigo, uma falha minha, mas eu vou dar para você, para a sua produção. Pronto. E coloca, por favor, antes do programa acabar, para que eles possam telefonar para o nosso centro. Pronto. No nosso portal Aratuon, então, você vai conferir todas as informações sobre esse atendimento, vai estar tudo lá, tudo explicativo para você. Doutor, olha, eu vou falar sobre outro assunto, quero agradecer muito sua participação hoje aqui com a gente no Bom Dia Bahia, foi muito bom, né? Acredito eu que esclareceu dúvidas de muita gente.